Colegas, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, ministro Luiz Edson Fachin, que está aqui no plenário, prezados colegas que há visto aqui da minha tela, cumprimento o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, e igualmente o advogado que esteve na tribuna, professor Daniel Sarmento. Presidente, apenas recapitulando aqui, uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PSB, pelo PSOL e pelo PT, tendo por objeto 2 dispositivos da Lei das Eleições, e o pedido é, em essência, o seguinte: que se reconheça a inconstitucionalidade da proibição de showmícios e eventos assemelhados quando não remunerados. E o segundo pedido é que se reconheça a legitimidade da realização de eventos artísticos, inclusive shows musicais, para fins de arrecadação de recursos para a campanha. Não há uma definição legal de showmício, mas tem-se entendido como sendo a participação de artistas musicais em eventos relacionados às eleições e cuja finalidade seja promover uma determinada candidatura. Eu, em primeiro lugar, cumprimento o ministro Dias Toffoli pelo seu voto, que, como sempre, alinhavou as melhores ideias disponíveis para o ponto de vista que Sua Excelência sustentava, e devo adiantar que eu estou em linha de concordância com uma parte substancial do voto de Sua Excelência, mas tenho uma divergência que gostaria aqui de pontuar e pedir a atenção dos colegas, também pedindo vênia quanto a esse ponto, para sustentar um ponto de vista diferente do relator, do ministro Alexandre de Moraes, que o acompanhou, e uma divergência em maior extensão em relação à posição esposada pelo ministro Cássio Nunes Marques. Portanto, nós estamos aqui discutindo um tema que, a meu ver, está associado à liberdade de expressão, de manifestação política e de manifestação artística. Nós temos decidido aqui no Supremo Tribunal Federal repetidamente, e acho que fazendo um bem ao país, que a liberdade de expressão deve ser tratada como uma liberdade preferencial, ou seja, não há hierarquia entre normas constitucionais, mas a liberdade de expressão desfruta de uma certa posição privilegiada de hierarquia axiológica, digamos assim, pela sua importância para o desfrute de outros direitos fundamentais. E penso que, nessa linha de valorizar e prestigiar a liberdade de expressão, em decisões recentes, uma do ministro Ricardo Lewandowski, na ADI 3741, o Supremo derrubou por inconstitucional o dispositivo de lei que impedia a divulgação de pesquisas a menos de 15 dias das eleições. E em outra decisão, igualmente importante, na ADI 4451, o tribunal também considerou ilegítimas as vedações existentes a que se fizessem programas de humor e de sátira durante o período eleitoral. Há boas razões, eu penso, históricas e jurídicas para o Supremo Tribunal Federal ter se tornado esse guardião da liberdade de expressão num país cuja história é marcada pelo cerceamento à liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela merece esse destaque que tem na doutrina e na jurisprudência do Supremo, por muitas razões, das quais eu destaco 3. Em primeiro lugar, por respeito à dignidade da pessoa humana. As pessoas têm o direito de manifestar a sua personalidade e, portanto, manifestar as suas ideias, as suas opiniões e difundir fatos e informações. Em segundo lugar, porque a liberdade de expressão ela é essencial para a democracia, porque ela permite a livre circulação de ideias, de informações, de opiniões
que permitem que as pessoas não apenas votem de maneira esclarecida, como igualmente participem do debate público permanente, que é outra característica da democracia para além do momento do voto. E, em terceiro lugar, a liberdade de expressão é decisiva para a preservação da cultura de um povo e para o registro da história de um povo e para que as novas gerações possam aprender o que passou, inclusive evitando erros que tenham sido cometidos no passado. Essa é a razão de nós prestigiarmos aqui no Supremo Tribunal Federal, com grande primazia, a liberdade de expressão. Até porque, entre nós, o passado condena. Nós temos uma história de cerceamento da liberdade de expressão pelos mais variados fundamentos, alguns até com aparência de legitimidade, mas nunca tem. E eu relembro brevemente, e até com um toque anedótico, que quando a carta de Pero Vaz de Caminha foi encontrada na Torre do Tombo, em Lisboa, pelo padre Aires Casal, ele suprimiu algumas passagens da carta de Pero Vaz de Caminha, porque achou que ele descrevia com excessiva empolgação a nudez das indígenas. Dando um salto na história, nós chegamos à vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, quando se cria a imprensa régia, que permitia a publicação de materiais desde que passasse no crivo prévio, sendo proibido qualquer tipo de crítica ao governo ou à religião oficial do Estado. Depois chegamos na ditadura Vargas, ao longo do Estado Novo, com o Departamento de Imprensa e Propaganda, e mais à frente no regime militar, onde a censura se institucionalizou de uma forma abrangente. Nós tínhamos a censura à imprensa, e os jornais publicavam ou páginas em branco, ou com espaços em branco, ou com receitas de bolo, ou com poesias de Camões, que era a forma sutil de denunciar que os censores na redação haviam suprimido aquelas matérias. E, no que particularmente nos interessa, as artes no Brasil, sobretudo no período do regime militar, foram furiosamente censuradas. Desde a televisão, onde se proibiu a novela Roque Santeiro, passando pela singularidade de que, quando encenaram o Sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão, foi proibida a utilização do famoso pó de pirim-plim-plim, que Lobato utilizava nos seus livros, pela crença de que pudesse inspirar as crianças a outras fungações menos ingênuas. Assim era a explicação da época. No cinema, me lembro bem que o filme Laranja Mecânica, que era um drama psicológico de recuperação de pessoas condenadas criminalmente, e os personagens apareciam nus na tela, e a censura liberou o filme, mas colocou tarjas sobre seios e órgãos genitais. Os atores corriam na tela e as tarjas corriam atrás, e um drama psicológico no Brasil era uma espécie de comédia em que ficava todo mundo monitorando para ver se a tarja ia chegar a tempo. Sem mencionar, pelo espantoso que representa, a proibição da exibição do balé Bolshoi no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que foi considerado propaganda comunista. Portanto, as artes no Brasil, e esse é um brevíssimo resumo apenas, o Zuenir Ventura, no 1968, faz um levantamento do número de peças teatrais, músicas, filmes e livros que foram censurados no período militar. Esse é apenas um breve balanço do cerceamento às artes no Brasil, sempre vista com algum grau de preconceito, como se fosse uma atividade perigosa ou subversiva. E aqui eu chego, presidente e eminentes colegas, num ponto que eu considero muito importante para o nosso debate aqui, que é o papel da música como expressão cultural
e política no Brasil. A música, na minha visão, é uma das principais manifestações culturais brasileiras. E, embora seja difícil, nesse domínio, estabelecer absolutos, eu acho que se houvesse uma disputa de qual é a melhor música mundial, eu certamente candidataria a música brasileira à disputa desse troféu. E não por acaso, a música e as composições e os compositores, mais do que todos os artistas, foram cerceados e perseguidos ao longo da ditadura militar. Todas as músicas, aviso às novas gerações, todas as músicas tinham que ser previamente submetidas ao Departamento de Censura. Alô, para quem acha que não houve ditadura no Brasil. Todas as músicas tinham que ser previamente submetidas ao Departamento de Censura. Muitas eram vetadas, alguns compositores eram malditos e alguns só aprovavam as suas músicas com pseudônimo, sendo clássico o caso do Chico Buarque de Holanda, que aprovou, sob o pseudônimo de Julinho da Adelaide, uma música chamada Jorge Maravilha, que tinha uma passagem deliciosa, porque a filha de um dos presidentes do regime militar, numa entrevista, disse que gostava muito dele. E ele, então, colocou no estribilho da música Você Não Gosta de Mim, mas sua filha gosta, que foi uma música que fez, na sua época, algum sucesso. Nós tivemos, em 1968, no contexto em que veio a ser editado o Ato Institucional número 5, Geraldo Vandré cantando Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, que era o símbolo da resistência a uma ditadura que se aprofundava e efetivamente se aprofundou no Brasil. Pouco tempo depois, em 1970, já no período Médici, início dos anos de chumbo, Chico Buarque compõe Apesar de Você, que por uma distração da censura passou e chegou a tocar no rádio por alguns dias, até que alguém se deu conta que, apesar de você, amanhã há de ser outro dia, podia eventualmente ser uma música de protesto, e ela também foi proibida, como centenas de outras haviam sido proibidas. E quando as luzes começaram a voltar ao final da ditadura, o hino da anistia e da volta dos exilados era o Bêbado e a Equilibrista, do Aldir Blanc e do João Bosco, maravilhosamente interpretada por Elis Regina. Portanto, presidente, eu estou fazendo esse brevíssimo retrospecto para destacar a importância cultural e política da música na vida brasileira, na vida social e na vida política brasileira. De modo que eu, sinceramente, não consigo alcançar uma razão legítima pela qual se está impedindo, em última análise, que compositores e músicos participem do processo eleitoral comparecendo a um evento de campanha para apoiar um determinado candidato. É como se a lei pretendesse suprimir, foi dito da tribuna, está dito no livro da professora Aline Osório, como se pretendesse suprimir a emoção da participação política. A razão é muito importante na vida, mas a vida também é feita de sentimentos de emoção que são manifestados através da arte, e a política não pode ser um espaço de asepsia imune a essas manifestações artísticas de emoção e de sentimento. O próprio TSE, nas suas campanhas institucionais, nós já convidamos a atriz Camila Pitanga, o médico Drauzio Varela, a advogada e jornalista Gabriela Prioli, a filósofa Djamila Ribeiro. Por que nós não poderíamos ter chamado uma artista ou uma cantora? E, aliás, recebemos, para nossa alegria, o apoio espontâneo da cantora de axé, Daniela Mercury. Portanto, a emoção da arte casada com a política faz todo o sentido.
desde que não haja abuso de poder econômico, e sobre isso eu falarei em um minuto logo em seguida. Portanto, eu compartilho aqui um texto da professora Aline Osório no seu livro Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão, em que ela enfrenta precisamente esse tema da arte e da emoção. Diz ela, a tentativa de apartar as emoções da política está presente nessa proibição da realização de showmício. A redação do artigo 7º do artigo 39 também veda a apresentação não remunerada de artistas para animar comícios e reuniões eleitorais, ainda que privadas. Neste ponto, além de afetar os direitos dos candidatos, há um evidente cerceamento da liberdade política e da liberdade de manifestação da classe artística, que fica proibida de apoiar de forma espontânea determinado candidato de sua preferência em um determinado evento. Como lembrou o Conselho Federal da Ordem dos Músicos do Brasil, ao impedir a apresentação não remunerada de artistas, esta parte do dispositivo traz reminiscências de um passado não tão distante, época de clandestinidade, censura e opressões contra as classes pensantes. É preciso, assim, relembrar que a política, a arte e a emoção também andam juntas, fecho aspas, no texto da professora Aline Osório. E aqui faço uma observação que considero importante. A sociedade brasileira ela é plural, assim como a classe artística é plural. Você tem artistas progressistas na música popular brasileira, muitos, e você tem artistas de uma visão conservadora no sertanejo, no gospel, porque a democracia tem espaço para liberais, para conservadores e para progressistas. E as pessoas se manifestam. Durante a campanha pelo voto impresso, um importante cantor sertanejo gravou um vídeo dizendo que o eleitor tinha o direito de sair da urna com o comprovante do seu voto, em quem ele tinha votado, que é um produto imenso do desaviso, porque seria a abolição do voto secreto. E aí a milícia, o tráfico ou o coronel podiam ir verificar qual que tinha sido o seu voto. Essa foi apenas mais uma das desinformações e equívocos que circularam pelo Brasil nessa matéria. Mas participação da classe artística de um lado e de outro, como faz parte da vida democrática. Eu entendo, presidente, com respeito devido e merecido às posições contrárias, que aqui há uma violação da liberdade de expressão, uma violação desproporcional da liberdade de expressão. Como todos sabem, a máxima da proporcionalidade se subdivide em 3 subprincípios. O primeiro deles, o da adequação. Por que esta providência não me parece adequada? Porque se ela se destina a evitar o abuso do poder econômico, o que eu acho que é uma providência legítima, ela evidentemente não deveria incidir sobre as hipóteses de participação dos artistas não remunerada. Portanto, o que os autores da ação pedem e o que tem a minha adesão é o direito de participação do artista em uma reunião política, desde que não remunerada. Porque aí é uma espontânea manifestação, é um espontâneo exercício da liberdade de manifestação política, diferentemente da contratação por cachê de um artista, que pode, sim, ensejar o abuso do poder econômico. Mas, se nós estamos falando, como estamos, que é sem remuneração, não é para evitar o abuso do poder econômico que se estabeleceu essa restrição. Agora, se a restrição foi estabelecida para impedir a influência dos artistas no processo político, eu acho que é manifestamente inconstitucional. Os artistas têm todo o direito de participar do processo político, como têm os garis, os engenheiros e todos aqueles em relação aos quais não exista vedação legal.
Portanto, ou a medida não é adequada, porque não havendo remuneração, não há abuso de poder econômico, ou a medida é completamente ilegítima porque se alija uma classe, uma categoria, um grupo grande de pessoas do direito de participarem politicamente da maneira que a eles aprouver. É a hipótese também, o segundo subprincípio de não necessidade, incide a vedação do excesso, porque se é para conter o abuso do poder econômico, basta restringir a participação remunerada de artistas. A não remunerada não faz diferença. E, por fim, em termos de proporcionalidade em sentido estrito, que é a verificação do custo-benefício da medida, o que se ganha e o que se perde, perde-se muito em liberdade de expressão e no direito fundamental de manifestação política do artista e, a meu ver, não se ganha nada de relevante em troca. Acho que aqui houve um abuso de poder por parte da maioria. Gente que acha que não vai ter o apoio de artista não quer que ninguém possa ter o apoio de artistas. Além do que, presidente, também vislumbro nessa situação uma violação ao princípio da isonomia. A restrição à participação de músicos me parece totalmente discriminatória. Jogador de futebol pode, não está impedido. Jornalista renomado pode, não está impedido. Ex-presidente da República pode, não está impedido. Cantor e compositor, esse não pode, é perigoso. Não é um elemento de discrime, um fator de diferenciação que me pareça ser legítimo. E aqui, com todo respeito às posições contrárias, dizer que uma pessoa ou um grupo de pessoas não pode se manifestar em determinado momento e lugar é evidentemente um cerceamento à liberdade de expressão. Se você disser, não, você pode se manifestar menos na praça, não, você pode se manifestar menos na rua, não, você pode se manifestar menos no comício, evidentemente que é uma restrição. O que se pode ponderar é se essa é uma restrição proporcional e que vise a um fim legítimo, portanto, uma restrição que tenha um fundamento razoável e vise a um fim legítimo ou não. E, a meu ver, não há um fundamento razoável para discriminar artistas e não é um fim legítimo impedir que o artista queira atrair público para uma manifestação do candidato da sua preferência. Então, se levar uma estrela do futebol, não tem problema. Mas se levar um cantor e compositor, tem. Se o jogador de futebol fizer 100 embaixadinhas, está bem. Mas se o músico cantar uma música, não pode. Não me parece legítima essa diferenciação, essa discriminação. Portanto, presidente, eu acho que a participação não remunerada de artistas em showmício é assegurada pela Constituição e o legislador não poderia interditar, da maneira como o fez, esse direito de participar. A não remunerada não está aqui em discussão e envolveria outros conceitos. Mas impedir que um artista empreste o seu prestígio a um candidato em um comício, impedir que ele faça isso e permitir que o jornalista, que o jogador de futebol, que o ex-presidente façam, é uma discriminação que não me parece razoável, é uma discriminação contra a arte e não apenas contra os artistas em geral, ou seja, não é um direito subjetivo do artista só, é um direito da comunidade, da coletividade, de ter a informação e o prazer de conviver com a arte e saber a posição daquele artista. Nós, aqui nesse tribunal, presidente, em voto da relatoria de Vossa Excelência, acompanhado pela maioria expressiva, entendemos que não deveria haver financiamento por empresas privadas naquele contexto em que tínhamos
que era um contexto em que a empresa podia tomar dinheiro emprestado do BNDES e depois financiar a candidatura que quisesse e ainda pagava um pedágio para obter o financiamento. Um ambiente em que a mesma empresa podia apoiar, como de fato apoiou financeiramente, os 3 candidatos. Apoiou a candidata Dilma, o candidato Aécio e a candidata Marina. Se está apoiando os 3 candidatos, ou foi achacado ou está comprando favores futuros. Portanto, qualquer uma das hipóteses era muito ruim. E, além disso, a legislação não vedava que aquele que financiasse a campanha depois fosse contratado diretamente pela administração vencedora, direta ou indiretamente, de modo que o favor privado da doação era pago com o dinheiro público do contrato administrativo. Imoralidade administrativa do primeiro ao último passo. Aquele modelo era inaceitável. Se a empresa privada pode ou não participar do financiamento eleitoral é uma questão política a ser decidida pelo Congresso. Eu acho muito ruim. Muito ruim, porque a democracia deve ser feita da cidadania e não do capital. O capital tem um papel muito importante numa sociedade capitalista, mas o processo político eleitoral deve ser um processo de participação cidadã. E eu me lembro ainda, advogado, de ter comparecido à sede de um grande banco próximo do período eleitoral e de ter ouvido o diretor do banco me dizer: vai começar a temporada do achaque, porque era isso que acontecia. E mais, embora ache que tenha havido uma desmedida no fundo eleitoral e ache que, no fundo mesmo, é a cidadania e não o dinheiro público que deve financiar as campanhas, a verdade é que, elevado como seja o fundo eleitoral, ainda sai mais barato para o país do que o conjunto de decisões erradas que se tomam pelos interesses especiais dos financiadores privados. De modo que, problemático como seja esse modelo, ele é menos ruim do que o que nós tínhamos, como os fatos demonstraram ao longo dos anos recentes da história brasileira. Portanto, presidente, pedindo todas as vênias ao relator, entendendo as razões que motivaram Sua Excelência e os que o acompanharam, e mesmo dos que acompanharam em maior extensão, eu sou totalmente convencido de que impedir a participação não remunerada de um artista em um evento público de apoio a um candidato é um cerceamento da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação do pensamento e do direito político de participar com a sua arte da vida brasileira. E por essa razão, presidente, eu estou divergindo em parte do ministro Dias Toffoli. Como estarão lembrados, havia 2 questões em discussão. Em relação a uma delas, eu estou acompanhando a posição do relator para dizer que se admite a participação não remunerada de artistas em evento de arrecadação de fundos para a campanha. E nisso nós estamos de pleno acordo. E acho que é até, em alguma medida, contraditório dizer que o artista pode participar no evento de arrecadação de recursos e depois dizer que ele não pode participar do evento público em que o candidato se apresenta às pessoas e exibe os apoios que tem, que, como disse, pode ser de um ex-presidente, de um jornalista, de um jogador de futebol, fazendo embaixadinha, ou o ex-presidente contando as suas realizações. Por que não poderia ser de um artista cantando a sua canção? Portanto, eu julgo, presidente, aqui o dispositivo do meu voto. Julgo procedente o pedido para, 1, declarar a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, do artigo 39, parágrafo 7º da Lei 9.504, de 99, para excluir de sua redação a expressão ou não, de modo a permitir a realização de showmícios e eventos assemelhados de caráter não remunerado. Apenas para que fique claro, o dispositivo legal fala
É proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para a promoção de candidatos, bem como a apresentação, remunerada ou não, de artistas. Eu estou considerando inconstitucional o ou não para dizer que, se não for remunerada, a participação do artista é legítima. E a segunda parte, em que estou concordando com o relator, estou julgando procedente para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos artigos 23, parágrafo 4º e 5 e 39, parágrafo 7º da Lei 9.504, de modo a excluir qualquer interpretação e aplicação de tais dispositivos que importe na proibição de eventos de arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político. E fixo como tese de julgamento a seguinte: é inconstitucional a proibição da realização de forma não remunerada de showmícios, de eventos para a promoção de candidatos e de apresentações para a arrecadação de fundos eleitorais por violação à liberdade de expressão e de manifestação cultural. É como voto, presidente.